Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Verdão, tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre o Valber Huerta, que é, em tese, este novo reforço do Palmeiras. Pode ser anunciado a qualquer momento. Como no reforço chileno do Palmeiras, que em tese vem para compor elenco, e aí já começa um problema, na verdade. Um problema que divide, inclusive, opiniões. Alguns acham que não tem nada de errado em se contratar um jogador para composição de elenco, e outros, como eu, acham que isto é algo que precisa ser muito bem cuidado, né? Não pode ser feito de qualquer maneira. O jogador para compor elenco também, ele sempre chega também para o lugar de um possível bom jogador, jogador que o clube, né, no caso a equipe, já tenha, né, já tenha sido revelado na canteira, enfim. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras tem sim jogadores ali na canteira, revelados, né, que poderia perfeitamente chegar ali e fazer esse trabalho. Tem o Renan, que é um zagueiro que pode perfeitamente compor elenco. Se o Renan não serve para compor elenco do Palmeiras, acho que o Palmeiras tem que pensar em vender esse jogador. Né? E para mim ele é um jogador interessantíssimo para compor elenco e um jogador para entrar. Toda vez que o clube tiver um problema com a zaga, for pensar sempre em reforço, então para que um clube tem divisão de base? Para que um clube investe tanto na divisão de base? Quando a gente se depara com o jogo praticado pelo Renan, a gente percebe que é um garoto que tem muito futuro e que precisa sim entrar pouco a pouco no Palmeiras, e precisa sim entrar em alguns jogos importantes do Palmeiras, precisa ganhar cancha, precisa ganhar confiança, sobretudo, da comissão técnica, assim como já teve, num bom momento, teve muita confiança da parte do Abel, ao contrário, inclusive, de outros jogadores da canteira alviverde. Então, quando a gente pensa, portanto, na composição de elenco, temos que considerar também este ponto. Contudo, há prós, né, em função, que atuam, né, para a contratação do Huerta, há contras também. Eu quero falar sobre isso. Antes disso, queria pedir a sua permissão, fazer um parêntese, e falar que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é este aplicativo sensacional de futebol, que entrega dados sobre a sua equipe, no caso do Palmeiras, né? Dados, estatísticas, números, né, que explicam o desempenho do Verdão dentro de campo. Além disso, a OneFootball vai te dar várias informações, todas as grandes informações atualizadas no tempo real sobre o seu clube do coração, no caso o Palmeiras. Basta você lá se cadastrar Palmeiras que você vai receber todas as informações do Verdão. Inclusive, neste final de ano, vão bombar informações sobre mercado de passe. Inclusive, no Palmeiras, outros jogadores poderão chegar ao Verdão. Você vai encontrar tudo isso no futebol, que pouco a pouco vai substituindo, sabe? Aquelas pesquisas que fazíamos nas redes sociais e também no Google, né, sobre um jogador. Você pode encontrar tudo isso no futebol. Basta colocar o nome dele lá que você vai ter, inclusive, os dados do jogador na temporada. Algo vital do futebol. É muito atualizado. É impressionante como é atualizado. Vamos ter, por exemplo, a Copa do Brasil. Você pode acompanhar todos os dados, todas as informações sobre esse jogo, né, sobre esse confronto que vai ter a sua volta no dia 15. Já tivemos uma goleada do Galo no primeiro jogo. Acho que vai ter muito gol também no próximo jogo. Você vai acompanhar não somente né, os dias prévios, né, que vão levar à final, mas inclusive durante o jogo, se você se interessar em ver o Galão contra o Furacão ali na final, você vai acompanhar também durante o jogo também. Você pode acompanhar isso tudo no futebol, que realmente é um aplicativo de futebol sensacional. Se você não tem, eu sugiro para você, não perca tempo, use o link que está na descrição deste vídeo ou o primeiro comentário fixado, baixa o futebol e vai se divertir, meus amigos, como eu me divirto. Voltando a Valber Huerta, ele é bom, Josa. A questão o cara é bom. É bom jogador? É bom jogador. Tecnicamente é bom jogador? Sim. Tecnicamente é jogador interessante? Sim. E acho que isso é o que atua em função da sua contratação. De novo, né, sobre essa questão voltar de novo essa questão, por exemplo, da composição de elenco. Um outro problema para mim com essa questão da composição de elenco, contratar um jogador para compor o elenco, é que tipo de jogador você contrata para compor o elenco. Se no clube, né, numa equipe, há o entendimento de que o garoto da base não é suficiente, o que ele joga não é suficiente, de que ele não vai se destacar, de que ele não vai realmente entregar aquilo que se espera dele, então se busca um jogador para compor o elenco. Porque para mim, eu tenho o entendimento de que tem o Renan pode sim ser esse zagueiro para compor o elenco no Palmeiras, sim. Mas se o Verdão acha que precisa de um zagueiro, né, o Verdão então vai ter que buscar alguém para compor esse elenco aí. Neste ponto também, para mim, há um problema. Não se deve buscar jogador sul-americano para compor elenco. Há pouquíssimas vagas para sul-americanos nas equipes de futebol do Brasil. E acho que o Palmeiras já tem, inclusive na reserva, um jogador chileno para compor elenco. O Kusevich é um jogador para composição de elenco.
né? E acho, inclusive, que se o Palmeiras vai atrás de um chileno para a zaga, poderia perfeitamente pensar até mesmo em dispensar um jogador como o Kusevich. Para que ficar com outro? Na verdade, um outro jogador que certamente não recebeu do Abel toda aquela boa recepção, toda aquela confiança. Isso também, né, contribui para a não adaptação do jogador, evidentemente, mas há muitos jogadores que também recebem esse tratamento e conseguem reagir, tem uma reação positiva a esse tipo de tratamento, acaba se destacando, acaba convencendo o técnico e acaba virando um jogador importante para as equipes. Não foi o caso do Kusevich. Quando ele precisou fazer a parte dele, ele não fez a parte dele, evidentemente. E hoje é um jogador que eu acho que o Palmeiras tem que repensar, né, a sua permanência no Parque Antártica ou não. E também é necessário repensar muito o tipo de as ideias que levaram à contratação do Kusevich. Será que essas ideias não foram as mesmas que estão levando à contratação do Huerta neste momento? Será que não é a repetição de um erro? Tudo isso precisa ser pensado. Você nem falou se o cara é bom ou não. Eu estou pensando em outras coisas. Por exemplo, o Palmeiras deverá anunciar também a contratação do Lomba. É um erro. Tecnicamente, hoje, né, com 59 anos, quase 70 anos na verdade, né, o Jailson, ele joga mais ou menos as mesmas coisas que o Lomba. E vou dizer mais para você, para mim, está acima do Lomba nesse momento, em termos de qualidade. O Jailson, sim, ficasse então com o Jailson até os 59 anos, até os 109 anos, né, mas o Lomba não. O Lomba jogou que ele falha demais. Eu não consigo entender essa contratação. E outra coisa, o mais importante quando a gente pensa em contratação para o Verdão o Palmeiras não precisa de certos jogadores. O Palmeiras não precisa bancar certos jogadores. O Palmeiras não precisa bancar um jogador, por exemplo, como o Lomba. E outros aí que poderão chegar também. O Palmeiras aí. Então, acho que é o primeiro grande erro aí, o primeiro grande equívoco, na verdade, para mim, da Leila, é a manutenção do Barros, com todo o respeito que o Barros merece para mim. Ele não é. Esse profissional para apontar, projetar o Palmeiras mais para frente. Né? Um dirigente que tem dificuldade aí de pensar a contratação, de inclusive ir para a conversa, pro cara a cara com o jogador, com o staff do jogador, enfim, então acho que não é dirigente, acho que é o primeiro erro. O segundo erro aí, já claro, é essa contratação do Lomba, é absurdo. Agora, volta as ideias que levaram a contratação do Kusevich podem ser as mesmas que estão levando a contratação desse jogador, né, o Huerta, e acho um erro nesse sentido. Tecnicamente é um jogador interessante? É bom? É um jogador que tem um trato, assim, até bastante refinado com a bola para zagueiro. Um zagueiro canhoto, em geral, zagueiro canhoto é muito habilidoso. Há outros muito bons também na América do Sul, né? Agora, é mais um, né? Por que buscar um jogador sul-americano para compor elenco? Né? Para quê? Mas enfim, é um jogador rápido, muito rápido, um jogador que tem ali um primeiro passe bom, um jogador que tem um segundo passe muito bom também, é um jogador que tem uma bola alongada com uma certa qualidade, evidentemente. Quando a gente olha o mapa de calor dele dentro de campo, ele não é um zagueiro que fica muito na linha, ele também sai da linha. Por exemplo, dessa zaga do Palmeiras, seria o zagueiro que mais sairia da primeira linha para, enfim, ultrapassar o meio de campo, por exemplo. Quando a gente olha esse mapa de calor, os espaços do campo por onde ele percorre, vamos ver que ele percorre sobretudo o setor esquerdo. Então é um zagueiro que ocupa muito esse setor esquerdo, o corredor esquerdo, entre ali o corredor lateral esquerdo e aquele mais ou menos um espaço ali virtual, um corredor lateral entre o primeiro corredor lateral, entre o corredor lateral e o corredor central. Então ali também ele fica mais ou menos nesse setor, mas sobretudo no corredor esquerdo. O que há de bom nisso? O que há de bom nisso é que você vai ter ali um lateral trabalhando por aquele setor, você vai ter um extremo também trabalhando por ali, e você vai ter um zagueiro que, quando vai para frente, também cai naquele setor. Ou seja, fica complicado para a equipe adversária gerar, no caso, gerar ali, por exemplo, um tipo de contragolpe por aquele lado. Por quê? Vai ter muita gente protegendo, vai ter muita gente ali fechando o corredor para o ataque da equipe adversária. Este é um ponto interessante, né? Acho que também, quando o zagueiro está mais ou menos do lado esquerdo, passando no meio de campo, ele tem uma visão muito bacana do outro lado ali para fazer os lançamentos. Ele é um cara, por exemplo, que tem esses lançamentos legal, ele é um jogador de pré-assistências até interessantes, é um jogador que trabalha o passe muito bem quando está ali na frente. Ou seja, a gente está falando que tecnicamente é um jogador interessante. Quando ele percorre o campo por esse setor esquerdo ali, saindo da linha, acho que isso é positivo. Mas há algo de negativo também nesse tipo de postura de percorrer por aquele setor. Quando um zagueiro sai da linha, né, e avança, por exemplo, para o balão do meio de campo, ultrapassa o balão do meio de campo, o zagueiro, mais do que quaisquer outros jogadores, como por exemplo o lateral e o volante, é um jogador que precisa ter um entendimento correto da hora de voltar. Ele precisa saber muito bem recompor. Qual é o momento certo para eu fazer a recomposição? Então tem que ter o time e tem que ter outra coisa também. Tem que saber os espaços do campo que eu percorro para chegar mais rápido, né, a recomposição à primeira linha. Então isso também é muito importante, e acho que nesse sentido, estar presente ali no setor esquerdo tem as suas vantagens, mas tem também a desvantagem da recomposição. Por quê? Porque, por exemplo, o zagueiro, quando ele está
muito avançado, o melhor espaço para ele percorrer de volta é pelo corredor central. Então, nesse sentido, é muito interessante que ele esteja, sobretudo, ali presente mais ou menos ali naquela região do corredor central. Quando ele passa a bola de meio de campo, importa muito que ele esteja ali mais ou menos centralizado e não muito pelas pontas. Por quê? Porque na recomposição, vejamos, uma equipe que está fazendo, por exemplo, um contragolpe contra o Palmeiras, aí vai ter o Huerta ali trabalhando na lateral, avançado pelo setor esquerdo. Então, tem duas situações aí. Como a equipe adversária vai perceber que há muito jogador povoando o setor, vai tentar trabalhar por dentro, né? Ou então vai tentar trabalhar pelo outro lado do campo. Então vai ser por dentro ou pelo outro lado do campo e pode fugir, por exemplo, desse combate ali pelo setor esquerdo. Né? Então o que acontece? Quando o jogador atacar pelo centro do campo, né, esse jogador ele vai percorrer até, por exemplo, ali a grande área, buscar uma situação para arremate, e o zagueiro, se ele estiver voltando pelo corredor lateral, ele vai perder tempo em relação ao atacante. Pensa numa situação diferente. Quando o zagueiro está centralizado, uma equipe que joga muito, fechando muito o jogo ali, trabalhando muito no último terço do campo, pressionando o adversário ali na sua área e tal. Quando o zagueiro está muito adiantado, em geral o melhor posicionamento dele é o centro do campo. Por quê? Porque quando aquela equipe recupera a bola e parte para o contragolpe, em geral aquela equipe aciona o contragolpe pelo lado do campo. Né? Ou seja, pelo lado do campo. E aí, quando o atacante, o portador da bola, chega perto da área, ele precisa fazer uma coisa. Ou ele é muito bom e tenta chutar em diagonal, ou ele então vai buscar centralizar. Ele vai buscar o centro da área. Ou vai buscar o centro da área, ou vai tentar colocar uma bola no centro da área para algum outro companheiro dele que também retornou rapidamente com ele para uma situação de arremate. Se o zagueiro ele volta, ele recompõe pelo centro do campo, ele tem uma chance de ganhar terreno em relação ao zagueiro. Porque em geral o zagueiro é mais lento do que os atacantes. Né? Sobretudo quando ele vai em perseguição atrás do atacante. Mas quando, por exemplo, o atacante está vindo pelo lado do campo e o zagueiro está recuando pelo centro do campo, né, quando aquele atacante tentar centralizar, este é o momento em que o zagueiro consegue, por exemplo, ganhar tempo e chegar numa situação de combate para o portador da bola. Mas se esse zagueiro está, portanto, recompondo pelo lateral, pelo corredor lateral, ele vai perder essa qualidade, ele vai perder essa condição interessante ali de poder dar um combate efetivo e eficiente ao portador da bola da equipe adversária no contragolpe. Então esse é o problema do Huerta de trabalhar para aquele setor. E se a gente olha para a carreira dele, os momentos em que ele teve muito problema para recompor foi justamente o momento em que ele recompôs pelo setor errado, correndo errado pelos espaços errados do campo. Então tem esse problema aí que precisa ser muito bem considerado ali pela direção do Palmeiras, no caso. O Huerta é um jogador que tem um jogo aéreo interessante, mas para mim no jogo aéreo ele poderia ser melhor. Ele tem 1,85 m, é uma altura que a gente pode pensar que é por causa disso que não é bom, não tem nada a ver. Né? Acho que para essa questão importa mais o tempo de bola. Um exemplo é o Segovia do Independiente Del Valle. Aliás, não entendo porque ninguém vai atrás desse jogador. Né? Ele é brilhante no jogo aéreo, embora seja bem menor do que o Huerta. E ele tem um tempo de bola muito bom e o Huerta tem um tempo de bola que às vezes não funciona muito bem. Curioso, no defensivo, porque no ofensivo ele consegue inclusive fazer alguns gols. Ele não é ruim no jogo aéreo ofensivo, mas ele não é tão bom no jogo aéreo defensivo. É muito curioso isso também. No 1 a 1 no combate ele costuma ser muito bom porque ele é rápido e às vezes chega antes. Né? Às vezes consegue, por exemplo, igualar na velocidade com o zagueiro. Como ele está de frente, ele tem ali uma vantagem. Né? Às vezes leva alguns dribles estranhos, ali bem complicados, mas no geral ele ganha essas disputas. Né? Ele é bom também em trabalhar a proteção do outro zagueiro, caso o outro zagueiro não esteja presente, ele é bom em proteger, em trabalhar essa proteção, assim também como é bom em trabalhar a proteção pelo lado do campo, do lateral, no caso, por exemplo, né, se o Piquerez avançar muito, o Huerta pode ser, por exemplo, uma situação de segura, ele pode gerar segurança ali, ele é bom, por quê? Porque ele é rápido, então ele consegue circular por essa linha com eficiência e com rapidez, então isso também é uma grande vantagem do Huerta, ou seja, não é um zagueiro ruim, é um zagueiro que tem suas qualidades, mas aí também tem alguns problemas, tem esse problema que eu já falei, e tem o fato de que ele tem praticado alguns altos e baixos da carreira, há alguns momentos que ele ativa o baixo, e quando ele ativa o baixo, a coisa geralmente não funciona muito bem. Né? Quando ativa o baixo, em geral, costuma apresentar algumas falhas bem estranhas. Né? E também foram em função dessas falhas e desses altos e baixos que ele esteve presente já na carreira dele nos 3 gigantes chilenos, Católica, Laú e também a equipe do Colo-Colo, mas nunca ficou em uma dessas equipes. Ele sempre teve esse problema, assim como também não foi bem quando saiu do Chile. Esteve no Granada também, teve outras equipes, não conseguiu jogar bem, assim como também, por causa disso, nunca foi chamado para a seleção chilena,
oficial. Então é um jogador que tem ali, pode ser interessante sim para o Palmeiras, tem altos e baixos, é um jogador tecnicamente muito interessante, mas também muito disso estava no jogo do próprio Kusevich antes de ser contratado. Porque o jogador não é apenas aquilo que ele mostra dentro de campo, não é apenas os seus números. O jogador também é a sua cabeça, a qualidade da sua cabeça. E nesse sentido, eu acho que o Huerta não tem esse perfil de liderança também. É outro ponto para a gente colocar aqui. Claro que o Palmeiras tem um jogador com esse espírito, que é o Gomes ali na zaga, mas se precisar do Huerta para exercer a liderança, esqueçam que ele não tem esse perfil. Então um jogador interessante? Tem outros? Tem. Poderia buscar um outro também interessante? Poderia. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? É possível também. Agora a questão é, por que buscar um estrangeiro para compor elenco? Por que buscar um estrangeiro, por exemplo, né, que tem esses números de altos e baixos? Né? E o porquê se estabelece sobretudo em relação ao Palmeiras. O Palmeiras não precisava disso. Porque o Palmeiras pode bancar outras excelentes contratações. E outra coisa, para buscar um jogador para compor elenco, que busque no Brasil. Há bons zagueiros aí que surgiram da Série B. O Balma, por exemplo, que está no América, que permaneceu na Série A, mas é um zagueiro que poderia também ser contratado. Enfim, há bons zagueiros aqui para o Palmeiras contratar, para compor elenco. Não precisava buscar um estrangeiro para fazer esse papel, caso de fato, como estão dizendo, ele venha para o Verdão para a composição de elenco do elenco alviverde, que vai, meu amigo, fazer um grande mundial no torneio da FIFA em fevereiro de 2022. É isso.